A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez aqui, venho trazer um despertar para você, meu amigo, minha amiga. Para você, meu irmão e minha irmã. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos terríveis na terra. O amor de muitos tem se esfriado. A palavra de Deus diz: porventura, quando eu voltar, acharei fé sobre a face da terra. Porque pessoas estão pegando casos isolados, estão generalizando o evangelho, estão generalizando tudo, colocando tudo no mesmo pacote, tudo no mesmo cesto de fruta podre, e isso tem causado uma destruição. Eu espero que você possa assistir essa mensagem, e você que é inscrito desses canais possa meditar no que nós vamos apresentar aqui dentro da Bíblia. Eu estava aqui observando o canal, mais uma vez, o canal do Eric, aonde esse senhor, ele apresenta um Mateus para falar sobre a pastora Nadi. E assim, o que ele quer passar, trazendo um ateu e um bandista para o seu canal? Ele quer passar uma impressão dessa forma, que os ateus, mesmo não acreditando em Deus, estão mais corretos que a pastora Nadi, estão mais corretos que qualquer um, estão defraudando o evangelho segundo ele. Mas eu posso dizer, dentro da palavra de Deus, que se um defrauda o evangelho, se um falsifica o evangelho e outro não crê, ambos estão na perdição. Ambos são filhos do Satanás. Não estou dizendo aqui que é o caso da pastora Nadi. Estou dizendo dele pegar um mal maior para justificar o outro mal. Isso é falta de visão espiritual, isso é falta de Bíblia. Que ele poderia trazer um estudo bíblico sobre o assunto, sobre falsa profecia, sobre falsas visões. Mas não, ele traz pessoas incrédulas, pessoas que não dão crédito para a palavra de Deus. Além que o seu discurso seja bonitinho, mas dentro dele ele não crê em Deus, não acredita em Deus. Porque o próprio diabo, ele usou a Bíblia para tentar o Senhor Jesus. Transforma essas pedras em pães. Se atira daqui que está escrito: dará ordem aos teus anjos a teu respeito, eles te socorrerão. Qual foi a resposta do Senhor? Também está escrito: não tentarás o teu Deus. Não tentarás o teu Deus. Então veja que o diabo, ele conhece a Bíblia. Ele é conhecedor. Só que ele desprezou Deus como autoridade máxima. Agora a pessoa traz por um discurso polido. Mas vocês vão ver a zombaria a respeito dessa senhora, a baixaria. Aonde que uma pessoa que se diz cristão, os ateus em si, não todos, mas a maioria, zomba de Jesus, zomba da palavra, escarnece de Cristo, escarnece da tua fé. Veja programas de TV que coloca Jesus como gay, coloca Jesus como homossexual, coloca Maria como uma mulher devassa, coloca José como vamos pôr o português claro, como um corno. Isso são os ateus. Isso são os ateus, são os incrédulos. Não estou generalizando alguns, mas o que esse Eric Ribeiro deveria fazer? Ele deveria mostrar o outro lado da moeda dentro da palavra, não trazendo um lado que está na mesma podridão, no mesmo erro. Vamos assistir primeiro aqui, reagir aqui a fala desse ateu que ele levou lá pro canal dele, tá? Isso. Foi mesmo? E eu não falei da expressão do casal um pro outro. Deus não proíbe na hora da intimidade que o casal expresse o que o marido está
transmitindo à esposa e o que a esposa está transmitindo ao marido. Uma expressão saudável que não cause escândalo, que não seja uivos, gritos, nem os animais faz. Glória a Deus. Gente, tudo bem, eu sei, você tá aí doidão, rindo pra caramba, mas isso daqui é o dia a dia, cara. Sabe, pentecostais, gente, é um sério problema, pentecostais, é um seríssimo problema. Olha, vamos lá, irmã Nadir, com todo o respeito que eu tenho à senhora, à sua pessoa, tá? A senhora me... Veja que ele fala dos pentecostais são um grande problema. Pentecostais são aqueles que acreditam nos dons, né, do Espírito Santo. Acredita no mover do Espírito Santo do Senhor. Acredita, né, que o vento veemente lá em Pentecoste passou sobre a igreja e receberam variações de língua, receberam visões, profecia, entendeu? Ele começa a escarnecer, ele fala aqui em respeito, veja só como são essas pessoas. Aqui ele fala, eu tenho o maior respeito pela senhora. Vocês vão ver lá pela frente os absurdos que ele mesmo fala sobre essa senhora. Cuidado, irmã Nadir. A senhora está vendo tomada em nariz de porco. Entendeu? A senhora está me parecendo uma ninfomaníaca incubada. A senhora está parecendo uma tarada, danada, saliente. Aí, meus irmãos, o que esse ateu fala, como a senhora que tem idade de ser vó dele. Imagine, se coloque no lugar de filho dessa senhora. Não importa, ela tem as visões dela, mas ninguém quer, por mais que a mãe erre em alguma coisa, ninguém quer que trate ela dessa forma, chamando ela de uma tarada, né? Desqualificando ela em rede social. Milhares de acessos vão ter esse vídeo, desqualificando a senhora. Ela tem neto, ela tem filhos, ela tem família. Esse é o evangelho do senhor Eric. É esse evangelho onde dá palco para um ateu escarnecer. Em vez de trazer edificação, porque a palavra de Deus ela edifica. Se fosse um estudo bíblico, as pessoas seriam edificadas. Mas esse tipo de atitude não edifica, só destrói. Só traz mais mazela para o evangelho. Só traz mais perseguição para o evangelho. Só abre mais brecha para chacota, para zombaria. Ele mesmo abriu a porta para os ateus agora falar no canal dele. Fogosa e perigosa, irmã Nadir. Zombaria. Entendeu? Eu vou ler para a senhora o texto de Oséias, capítulo 7, versículo... Irmãos, a parte que ele lê a palavra de Deus, não convém colocar. Ele fala de Oséias, né? Fala da passagem de Oséias que, né? Oséias diz que tem que ter uivo, né? E diz que vai ler em 4 traduções a palavra de Deus, né? Se ele tem tanto esse entendimento, igual ele disse, se ele tem tanto esse conhecimento, por que ele é ateu? Por que ele é incrédulo? Se Deus é tão bom na minha vida e na vida dele, se ele é tão sábio assim nas escrituras, por que não obedecer a palavra? Por que não se dobrar o seu joelho diante de Deus? Veja, irmão, ele traz um mal maior para justificar outro mal. Esse é o senhor Eric Ribeiro. E veja o que ele fala aqui, justificando a fala do ateu. Viu? Ela distorceu o texto. Olha, vamos lá, vamos ver o que fala. De Oséias, aqui em Mateus capítulo 15. Tá certo? Que vamos lá. Ele está pregando a palavra aí ou não está pregando a palavra? Ele tá pregando a palavra. O cara falando que a mulher tá tarada, que a mulher precisa de um homem, rindo, zombando. Ele tá pregando a palavra. É o conceito do Eric. É o conceito desse homem que você segue. Essa é a mentalidade do homem que vocês estão seguindo, que vocês estão batendo palmas dizendo defensor do evangelho. Esse é defensor do evangelho, meus irmãos? O defensor do evangelho estava aqui, o estudo bíblico,
sobre essas visões, dizendo, ó, isso não é de Deus, isso não provém de Deus. Porque a palavra de Deus, há vários textos que falam dessa forma. Nem que venha um anjo do céu com outro evangelho que seja anatema, que seja evangelho maldito, que seja evangelho rejeitado. Tem vários versículos, vários capítulos, a Bíblia exortando falso evangelho, falsas revelações. O que nós debatemos aqui, irmãos? É que um mal não justifica outro mal, e tem observado a mentalidade maldosa desse homem. Veja que ele está trazendo no canal ateus, para dizer, olha, o ateu é melhor que ela, porque ele fala bem da palavra. Todo ateu, se você for debater com ateu, já debati com muitos ateus, muitas das vezes ele tem muito mais conhecimento da palavra do que qualquer crente, qualquer pastor. Mas isso não quer dizer nada. Que adianta ter todo o conhecimento da palavra, mas a soberba no seu coração, a incredulidade, não deixa acreditar em um Deus que criou os céus, em um Deus que pegou nós e formou do barro. Não adianta de nada. A palavra dele não serve para nada. O discurso não serve para nada. O que ele acha não serve para nada, porque ele não vive o que ele conhece, ele não pratica o que ele conhece. Como que ele está pregando a palavra de Deus, senhor Eric Ribeiro? Como que pessoas estão nesse canal aplaudindo essa aberração espiritual? Vamos lá ver aqui mais um pedacinho aqui. Na palavra ou não está pregando a palavra que está escrita aí? Eu quero saber, ele está pregando a palavra ou não está pregando a palavra que está escrita aí? Quem não sabia que esse texto significava isso, descobriu agora porque ele pregou. Você não ia descobrir isso aí não, viu? Tá vendo? Então ele está dizendo, ó, o ateu, ele está certo, porque ele desvendou o texto sobre Oséias. É igual eu falei quase no meio desse vídeo, o diabo era conhecedor da palavra. Ele é conhecido da palavra. Quantos e quantos estudiosos que estuda a Bíblia, cientista, e dá um mínimo de crédito para a palavra de Deus. Não dá um mínimo de crédito. Isso não adianta de nada, meu amigo. Ele pode dizer, a palavra de Deus fala assim, dessa forma assim. Bem-aventurado aos humildes, aos pequenininhos, o Senhor ocultaste o meu reino do céu aos sábios entendidos e revelaste aos pequenininhos. Esses grandes aí de ciência não quer dizer nada. Naquele tempo, os estudiosos, se sabe, Eric Ribeiro, o que quer dizer doutores da lei, eram homens iletrados, eram homens, né, com um currículo extenso, homens estudiosos, doutores, professores, doutores da lei, mestres, daquela época que rejeitaram o Senhor Jesus. Foi os estudiosos, foi os que interpretavam a lei, foi os que interpretavam a lei de Moisés, a lei de Abraão. Toda a Torá eles interpretavam. Veja que até hoje os mesmos estudiosos judeus continuam esperando Jesus Cristo, que para eles não aceitaram esse Cristo que veio sobre uma jumentinha sobre Israel. São estudiosos, são homens de letras, são homens sábios que desvendam qualquer versículo bíblico, mas isso não impede deles serem incrédulos, deles não acreditar do que Deus prometeu para eles, e eles na sua soberba recusar tudo isso. Ele não está... O cara é ateu, mas não está pregando heresia. Viu? Ela distorceu o texto. Distorceu o texto para concordar com o que ela pensa, do que ela quer. Mas ele está ali na palavra de Deus aí. Ah, quer dizer que a gente não pode não ouvir ele falando da palavra de Deus não, né? A gente não pode ouvir não, é errado, né? Eu acho, sabe por que eu ouço?
Tô ouvindo. Tá vendo só como a justificativa dele é vazia, sem nenhum embasamento nas escrituras. É muito raso, é muito vazio. Não é isso aí que ele fala. Quer dizer que por ele ser ateu não podemos ouvi-lo, sim. Podemos ouvi-lo. Reter o que é bom. Mas jamais entrar em concordância com a prática dele. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Já está condenado. A porta do céu está fechada. Porque eu não tenho um grau de santidade que muitos têm. Não tenho esse grau de santidade, não. Sou muito pecador. Sou igual. Ele enche a boca para dizer eu sou pecador, não tenho um grau de santidade, para passar a impressão de humildade. Eric, para você passar um certo grau de humildade, você não precisa pregar para os quatro cantos quem você é. A tua árvore que tem que produzir os frutos, e as pessoas que tem que ver em ti se há humildade, se há alguma coisa que você fala que condiz o que você vive. Porque aí passa a não ser mais humildade, mas passa a querer galardão em cima da humildade. Então deixa que os frutos floresçam sobre ti, para que as pessoas vejam, não você cantar. Você usa sempre isso aí para passar os escritos. Olha, ele é homem de Deus, ele é humilde, ele se qualifica como pecador, como isso, todos são. Mas não precisa a todo momento ficar dizendo isso para justificar os teus atos, justificar tuas atitudes. Você tem que crescer muito, meu amigo, na graça e no conhecimento. Você está totalmente fora do foco da palavra. Então vamos lá, irmãos. Vamos lá. Paulo, ele disse que é o pior pecador da face da terra. Eu sou um desses. Às vezes, sei lá, a senhora fica com esses delírios da senhora. Eu fico vendo seus vídeos aqui, viu? Não pensa só que eu não vejo, não. Eu vejo para me divertir, Manadir. Mas olha, Mateus capítulo 15, versículo 8, diz assim, ó. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração... Olha que interessante, que passa despercebido pelo Eric Ribeiro, porque a mente dele está cauterizada. Ele não consegue abrir a mente dele para a palavra de Deus. Veja o que esse Senhor está falando aqui. Sobre os lábios impuros, que louva, né? Não com coração sincero, não um louvor sincero, mas da boca para fora. Ele está fazendo o mesmo. Porque ele está falando uma coisa que ele não crê e nem acredita. Como que ele vai dar opinião uma coisa que ele nem crê? Ele nem acredita. Então cada um no seu quadrado. Então ele está querendo justificar uma coisa que ele não acredita. Ele é totalmente descrente. Então se essa pessoa não louva do puro coração sincero, ele também está sendo leviano e hipócrita. Porque ele não acredita nas palavras que ele está lendo. Ele não acredita no versículo que ele está lendo. Ele não acredita que isso que ele está lendo vem de Deus para justificar uma honra e glória para um Criador. Então é baita de uma hipocrisia. Longe de mim, tá certo? Então o que eu estou falando para a senhora, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante ou... Ele fala do coração das pessoas que está distante. O dele também está distante, porque ele não acredita no Evangelho. Então é como a palavra de Deus fala, né, irmãos? Para a gente tirar o argueiro do nosso olho, para depois tirar a trave do olho dos outros. Primeiro esse Senhor, para querer exortar algum falso profeta ou alguém, ele primeiro tem que passar a crer no Evangelho. Porque já é uma hipocrisia. Já não deve ser aceito uma meia verdade. Por que uma meia verdade? Ele querer justificar uma coisa que ele não crê, ele não acredita, ele não vive. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Vamos lá. Longe de mim. O texto não está falando lá, por exemplo, a respeito de sexo, irmã Nadir.
É só a senhora prestar atenção disso. É, Lá em Joel, por exemplo, Joel capítulo 2, versículo... O que é que adianta? O que é que adianta? Prega, mas não crê. O que é que adianta? Pregar, crer e enganar o povo. Bem, dizendo que adianta pregar e não crer. Ué, esse homem que você disse que está pregando a palavra, que você está dizendo que ele está sendo usado por Deus, ele não crê. Então não adianta de nada. Você mesmo confirmou com a tua boca, Eric. Pregando falsa visão. O que é que adianta também? O que é que adianta? Pelo menos essa aí diz que não crê. Pior quem crê e vai enganando o povo aqui. Tá vendo? Ele quer justificar um mal com outro mal. Pelo menos esse não crê. Não, ambos estão errados. Ambos estão fora da palavra de Deus. Ambos têm que se converter. Ambos têm que crer no evangelho. Ambos têm que viver o evangelho. Não tem essa de justificar esse com aquele. Os dois têm que se converter. Os dois têm que andar de acordo com a palavra de Deus. Eu não tenho que pegar um ateu, pegar um bandista para querer justificar em cima do falso profeta. Ambos têm que ser transformados, ambos têm que entrar na palavra de Deus, se encaixar nos mandamentos do Senhor. Ambos têm que praticar a palavra de Deus para ser aceitável para com Deus. Não tem essa conversa fiada de querer justificar um ato com o outro. Isso é uma banalização, uma hipocrisia, uma maldade muito mais maior que está por trás disso aí. O que é que adianta? Pregar e não viver o que prega. É esse aí, pelo menos. O que é que adianta? Pregar e não crer. É ele não crê. Ele se tropeça. O que é que adianta? Ele tropeça nas palavras, ele mistura tudo. Uma hora, nossa, só como que umas pessoas, meu Deus do céu, ainda fala amém com a abominação que está sendo falada nesse canal, que está sendo anunciado, irmãos. Palavras lisonjas, palavras vazias, palavras que não edifica, que não transforma, vazias de Deus. Não viver. O que é que adianta? Pregar e não viver. O que é que adianta? O que é que adianta? Ganhando o nome do evangelho. E olha que quem está falando isso para a senhora é um ateu. Olha aí. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. Pai, pastor Cláudio, Deus lhe abençoe. Olha o que ele fala. Senhora tá envergonhando o evangelho de Deus. E olha quem está falando isso para a senhora é um ateu. Ele não foi usado por Deus aí não, irmão. Tá vendo? Eles dizem que o homem está sendo usado por Deus, irmãos. Igual eu falei. O mal não justifica outro mal. Uma coisa errada não justifica outra coisa errada. Né? De maneira nenhuma, irmãos. Um exemplo vivo de incredulidade foi Tomé. Tomé andou com o Senhor Jesus. Mas, no final de tudo, o Senhor Jesus se apresentou. Ele ainda teve dúvida se realmente era o Senhor. O Senhor mostrou as pisaduras, né? Mostrou os cravos nas suas mãos. E Tomé caiu de joelho e creu que realmente era o Filho de Deus. Não restou mais dúvida alguma. Mas em nenhum momento a Bíblia descreve um mal justificando o outro mal. É o bem que vem e desfaz o mal e justifica o bem acima do mal. Que mostra que o mal não leva a lugar nenhum. Que o erro não leva a lugar nenhum. Não é o justificar um erro com erro. Não, tem que justificar o erro com o acerto. Como que se acerta perante as escrituras, meus amados? Não foi não usado por Deus não aí não. Foi não, foi. Coitado. Foi não. Pregou a palavra, explicou a palavra. Olha, parece que a senhora está numa carência tão profunda, sabe? A senhora está com um desejo tão insaciável e tão desenfreado da carne. Parece que a senhora está transmitindo no seu olhar, na sua voz, os seus desejos mais picantes.
suplicantes e ardentes. Até parece, irmã Nadir, que a senhora tá doida. A senhora tá doida para dar esses gritos, irmã Nadir, para dar esses uivos, esses gemidos loucos, e ser jogada na parede, irmã Nadir, para ser chamada de lagartixa. Irmã Nadir, por favor, pastora, não diga que o texto de Oséias está falando sobre sexo, putaria, gemidos, uivos de... Vocês viram aí, né, irmãos? Tem muito mais. Fala que ela tá precisando de um varão, né? Então veja essa situação, irmãos. Por que que essas pessoas têm se manifestado? Porque esse tipo de canal aqui, ele tem dado brecha para essas pessoas falar em nome de Deus. Pessoas que não confessam o nome do Senhor. Uma palavra de Deus fala, irmãos, sobre isso. Que a pessoa que não acredita no Evangelho, não acredita em Deus, né? São pessoas que não têm parte com o reino do céu, não têm parte com o Evangelho, não têm parte com a palavra. Eles vivem em outro mundo, né? Eu já comecei muito com ateus, com satanista que nem acredita em Deus, mas acredita em Satanás. Faz pacto com Satanás que está na Bíblia, mas ele não acredita em Deus. Tudo isso é um espírito de confusão, espírito do erro, do engano. Então, através desse tipo de canal, espírito de confusão, espírito de erro, tem tomado as mentalidades das pessoas. E esse tipo de ateu aqui que está falando, né? Justificando, né? Dizendo que está em prol, em defesa do Evangelho. Muitas pessoas vão correr para o canal dele. E quando ele começar a justificar dos erros, que muitos justificam os erros, as incoerências dentro da palavra que eles dizem ter, para não acreditar em Deus, essas pessoas vão deixar de acreditar em Deus. Essas pessoas vão deixar de acreditar em um Salvador. E vão passar a desacreditar de tudo o que se chama Deus. Vão cair, né, no ateísmo, vão cair na incredulidade. E essa conta vai cair em cima de quem? Desses canais. Desse tipo de canal que dá voz, né, para que eles possam estar supostamente expressando alguma coisa boa. Ele não, né, nós vivemos em um país democrático que todos podem discursar, mas eu falo assim que esse senhor do canal, ele diz ser cristão. Como que ele abre o seu canal para dar voz a um vídeo de uma pessoa que não acredita em Deus? Ele pode falar sim, o canal dele pode falar o que ele quiser. Mas a atitude que ele está fazendo é levar os inscritos dele para esse canal. E as pessoas ir para esse canal, lá não vai ter só conteúdo dele defendendo o Evangelho, dele falando bem do Evangelho. Não só ele, mas todos em si. Entendeu? Então esse é o grande perigo. Irmãos, nós temos que despertar. Então vou deixar bem claro para encerrar esse vídeo assim. Eu tenho amigos ateus? Tenho sim. Você pode ter um pai ateu? Pode sim. Você pode ter uma mãe ateia? Pode sim. Você pode conviver com eles normal? Pode. Você pode gostar deles? Pode. Mas jamais concordar. Se você sendo cristão, se sendo servo de Deus, ele tem lá, né, o pensamento que ele tem lá de não acreditar em Deus, e você tem a sua crença. Jamais você dizer que ele está correto nas suas convicções, que ele está correto de não acreditar em Deus, que você tem a sua crença. Estou dizendo, quando eu falo que um mal não justifica outro mal, estou falando referente ao mundo espiritual. Quer dizer que essa pastora está praticando abominação, está prestando mau serviço para o Evangelho. Não estou falando o caso desse ateu, mas muitos ateus também estão prestando mau serviço contra o Evangelho. Então é isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.